Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Suzana Gomes, eu sou professora de Língua Portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 16 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar da coesão referencial. Aqui é importante você saber já que existem dois tipos de coesão, dois tipos bem básicos, que são a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, a gente vai tratar, como você já percebeu, de um desses tipos. E aqui eu coloquei porque a sua apostila vai, ao longo dos próximos capítulos, voltar a falar sobre coesão referencial, tá? Então, hoje ela vai chamar atenção para alguns aspectos específicos e eu já posso adiantar para você que a gente vai verificar como é que o pronome funciona como um elemento, como um mecanismo para a coesão referencial. A gente vai falar hoje, então, do pronome nessa função. E nas próximas aulas vamos aprofundar esse assunto, tudo bem? Bom, aí eu quero que você já saiba, já fique então ciente do que a gente vai tratar na aula de hoje. A gente vai falar de coesão e aí você vai ver o que é e qual é a importância dos elementos de coesão para a produção de textos coerentes. Depois a gente vai ver então, já que a gente falou produção de textos coerentes, o que é a coerência, né? Eu preciso falar sobre isso com vocês. Você vai saber o que é e por que os textos precisam ser coerentes. Depois a gente vai ver os pronomes e os principais pronomes para o estudo da referenciação em um texto, ou seja, quais são os pronomes que a gente mais utiliza como elementos de coesão, né? E por último, a gente vai praticar, a gente vai fazer as atividades para colocar em prática o que a gente aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá. Para começar, você pode já anotar o que eu coloquei aqui nesse slide, sobre o que é coesão textual. A coesão textual é a conexão entre os elementos de um texto. Um texto bem escrito apresenta harmonia entre as ideias, ou seja, as frases e os parágrafos estão ligados de modo que uma ideia dê continuidade à outra. Quando falamos de coesão textual, falamos da organização interna do texto, pois os elementos de coesão são responsáveis pela transição das ideias de um texto. Então, aqui eu já quero adiantar para vocês isso. A coesão textual, quando eu falo aqui coesão textual, não estou falando só da referencial, né? Mas estou falando da coesão como um todo. É a conexão, ou seja, os elementos, as ideias do texto estão organizadas de alguma forma. E aí você vai usar alguns elementos para organizar essas ideias. Quando você apresenta um texto para alguém, esse texto precisa fazer sentido, não é? E é a conexão entre as ideias que você vai apresentando que vai ajudando o seu leitor, o seu interlocutor, a compreender a mensagem que você está enviando. Então, a organização interna, a maneira como você constrói, como você vai dispondo as informações, vai fazendo o seu leitor compreender seu texto. Aqui, quando eu falo, então, como é que você vai apresentando, eu não estou falando necessariamente que você precisa apresentar os elementos na ordem, tá? Eu vou contar uma história, então eu tenho que falar primeiro quando eu tinha 2 anos, 3, 5, 11, 15, 22. Não, você pode falar sobre o futuro, depois voltar para falar sobre o passado, você só precisa organizar, deixar isso claro no seu texto, usando elementos que comprovem essa informação, senão o leitor fica perdido. Ué, ele estava na faculdade e daqui a pouco a mãe dele levou ele para a escola, ele ficou reprovado na 3ª série. Calma aí, não entendi. A pessoa pode ficar perdida. Se você coloca os elementos para mostrar, antes disso, 5 anos antes, né? Quando você vai informando 10 anos antes, quando eu ainda era criança, essa situação me fez lembrar de quando eu ainda era criança, alguma coisa do tipo. Quando você vai usando esses elementos para amarrar as ideias do texto, você está usando elementos de coesão. A gente hoje aqui vai falar sobre a coesão referencial, que aí você vai perceber que é quando você usa elementos para se referenciar, por isso esse nome, né? Ou seja, para fazer referência ou alguma coisa que já apareceu, e aí você quer retomar, ou alguma coisa que ainda vai aparecer, e aí você quer adiantar, ou algum elemento que não aparecia, mas que o contexto deixa você entender. A gente chama isso de implícito, né? Ele não aparece escrito ali, mas dá para você perceber que esse elemento existe, tá? Então, esses elementos de coesão, esses mecanismos de coesão referencial, te ajudam a fazer referência a alguma coisa. Na aula de hoje, eu quero chamar a atenção especificamente para os pronomes nessa função. Vocês já estudaram o que são os pronomes, né? E a gente até já viu como os pronomes podem ser complementos dos verbos, lembra? Agora a gente vai ver de que maneira eles retomam ou antecipam algum termo dentro de um texto.
Bom, quero mostrar para vocês nesse slide agora a presença dos elementos de coesão dentro dos textos. E aí eu vou começar por esse primeiro texto aí de cima, que é um texto adaptado da escritora Clarice Lispector. Já destaquei umas palavras de amarelo, né? Já vai observando. Diz assim: tenho certeza de que o texto mexerá com a criação de uma pessoa que está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque o meu poder é só mostrá-la para que você a reconheça na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Veja bem, essas três palavras que eu marquei de amarelo aí, dela, lá e a, são elementos aí de coesão nesse texto. Por quê? Porque essas três palavras vão fazer referência a uma outra palavra que já apareceu. Vocês conseguem perceber que palavra é essa? Olha só. Tenho certeza de que o texto mexerá com a criação de uma pessoa que está tão viva quanto eu. Cuidai dela. Dela quem? Da pessoa que está tão viva quanto eu, né? Dessa pessoa. Porque o meu poder é só mostrá-la. Mostrar quem? A pessoa também. Para que você a reconheça na rua. Para que você reconheça quem? A pessoa. Tá vendo? Aqui, essas três palavras fazem referência a um termo que já tinha aparecido. Por que isso foi importante, deixou o texto melhor? Ah, porque ficou difícil? Não, porque ele não ficou repetitivo. Imagina se a pessoa dissesse: tenho certeza de que o texto mexerá com a criação de uma pessoa que está tão viva quanto eu. Cuidai dessa pessoa, porque meu poder é só mostrar essa pessoa para que você reconheça essa pessoa na rua. Tá vendo? Para o texto não ficar repetitivo, a gente vai usando diferentes palavras, né? Para que ele fique mais harmônico. É claro que a gente pode usar sinônimos para evitar repetição, né? É que hoje eu estou chamando a atenção especificamente para os pronomes, tá? Dá uma olhadinha aqui para baixo. Aqui, essa tirinha é uma mistura, né? Tem uma relação aqui entre a Turma da Mônica e aquela série da Netflix, né? Stranger Things. Vamos dar uma olhada no que diz o texto. O Cebolinha está no mundo invertido. E aí o Cascão fala, e agora? E aí o menino explica, ele está se comunicando pelas luzes. E aí o Cascão pergunta, o que diz? E aí a Mônica começa a ver, as luzinhas vão acendendo nas letrinhas, né? E aí ele está dizendo, baixinha, gorducha. Ele continua, mesmo no mundo invertido, e aí quem conhece a série vai entender o que ele está falando, né? Mesmo nesse universo paralelo, perigoso, ele não deixa de implicar com a Mônica. Aqui, você pode reparar, não sei se vai dar para mostrar que eu quis destacar aqui o ele, deixa eu marcar aqui para vocês, olha. Esse termo aqui, que vocês sabem que é um pronome pessoal, do caso reto, que marca a terceira pessoa, está fazendo referência a um termo, não tá? Ele está fazendo referência a Cebolinha. Por que ele serviu aqui como um elemento, né, de coesão referencial? Porque ele se refere a um termo que apareceu para que você não precise repetir esse termo. Olha, o Cebolinha está no mundo invertido. E agora? O Cebolinha está se comunicando pelas luzes. E agora? O Cebolinha está falando isso. E agora? O Cebolinha está perdido. Né? Para não repetir esse termo muitas vezes, a gente vai usar esses elementos de coesão. Bom, agora, o que é coerência textual? Lá na frente eu tinha dito para vocês, né, no comecinho da nossa aula, que você escreve um texto com coesão para que seu texto seja coerente. Ora, mas o que é isso? Eu preciso falar sobre isso com vocês. Quando eu falo de coerência textual, eu estou falando do nosso objetivo quando escreve. Quando você escreve, ou quando você fala, quando você envia uma mensagem para alguém, você está tentando essa mensagem, eu estou dizendo mensagem no sentido de se comunicar com alguém, né? Não é só mensagem pelo celular. Quando você tenta transmitir um enunciado a alguém, você espera que essa pessoa compreenda, que aquilo que você diz ou aquilo que você apresenta faça sentido para essa pessoa. Quando essa coisa faz sentido, ela tem coerência. Quando as ideias a pessoa não consegue juntar, unir, elas não fazem sentido juntas, a gente diz que esse texto está incoerente. Dá uma olhada para esse texto que eu vou apresentar agora. Está escrito de rosa aí. Querido diário, no próximo mês, viajarei para Paris, montado no meu fiel cavalo. Sairei do Rio de Janeiro e devo chegar à capital da França em uma semana se meu querido puro sangue aguentar o tranco. Essa viagem é muito importante, pois visitarei meu primo Eduardo, que vive por lá desde que se casou com uma angolana. Angolanas são as mulheres que nascem nesse belo país da Europa. Ontem será o batizado do filho do casal e espero ser convidado para ser afilhado dele.
Veja bem, esse texto aqui faz sentido? Ele é coerente? As ideias dele são bem compreendidas por quem está lendo ou quem está ouvindo? Nesse caso aqui, como era o diário, né? Tá fazendo sentido esse texto? Vamos lá. Primeiro ele diz que no mês que vem, ele vai guardar essa informação, tá? No próximo mês, viajarei para Paris montado no meu fiel cavalo. Beleza, vai de cavalo para Paris. Só que aí ele diz que ele vai sair do Rio de Janeiro. Ora, ele vai do Rio de Janeiro para Paris a cavalo? Não vai encontrar nenhum problema para isso? Vai, né? E aí ele diz assim: devo chegar à capital da França em uma semana. Ele vai cavalgando, assim, a questão do oceano não é um problema para ele, né? Ele vai chegar em uma semana cavalgando, bonitinho, isso se o querido puro sangue aguentar o tranco. Acha que o cavalo tenha fôlego para chegar lá? Não, né? Depois ele diz assim: essa viagem é muito importante, pois visitarei meu primo Eduardo, que vive por lá desde que se casou com uma angolana. Beleza, conheceu uma mulher, uma angolana, os dois foram morar na França, né? Só que ele vai explicar o que é a angolana. E ele diz assim: angolanas são mulheres que nascem nesse belo país da Europa. Angolanas são mulheres que nascem na Angola, certo? A Angola é um belo país da Europa? Não, né? E aí ele ainda continua dizendo: ontem será o batizado do filho do casal. Ontem será o batizado. Ontem será alguma coisa? Não, né? Ele não pode estar falando de alguma coisa que aconteceu no passado, dizendo que essa coisa ainda vai acontecer, né? Ontem será o batizado do filho do casal. E ele termina dizendo assim: e espero ser convidado para ser afilhado dele. Quando um casal tem filho, convida um amigo para participar dessa cerimônia religiosa que é o batismo, chama para ser padrinho e não afilhado. Ou seja, esse texto aqui teve coerência? Ele fez sentido? Não, né? Então, a gente vai dizer que esse texto é incoerente. Você pode anotar agora o que é coerência textual. Olha, um enunciado apresenta coerência textual quando as ideias que o compõem são compreendidas pelo leitor, ou seja, quando suas ideias fazem sentido, beleza? Aí, eu quero que você só tenha noção de que às vezes, um texto pode até ter coesão, ou seja, ele pode estar bem organizado, só que as ideias dele não fazem sentido, tá? Então, não significa que uma coisa está 100% relacionada à outra, não, tá? Para ser coerente, ele vai precisar ter os elementos de coesão, mas às vezes, mesmo com os elementos de coesão, ele precisa fazer sentido, ainda assim ele não teve, tá bom? Agora, como tornar meu texto coerente? O que eu faço para que o meu texto faça sentido, né? Seja coerente? Vamos lá. O primeiro passo é organizar as ideias de modo que seu texto faça sentido para o interlocutor. Para isso, você precisará de elementos que conectem as frases e os parágrafos do seu texto, estabelecendo uma relação lógica entre as partes e tornando a leitura agradável. Então, você tem um monte de ideia, você precisa conectar, você precisa interligar, né? Essa conexão é feita por alguns elementos. Eles é que vão juntando as suas ideias, para elas não ficarem soltas, né? Ou você, não tem tanto recurso assim de coesão, e você começa a botar aí. Aí ele fez isso, aí ele fez aquilo, aí o menino chegou, aí o menino falou com a mãe, aí o menino... Tá vendo? Isso é a falta desses elementos de coesão. Porque quando você usa esses mecanismos bem, o seu texto fica harmônico. Bom, aí eu quero que você anote também essa informação que eu coloquei aqui embaixo. Os elementos de coesão são responsáveis por estabelecer a conexão entre as ideias do texto. Bom, vamos então para a sua apostila lá na página 328. Ela diz assim: um texto pressupõe todo um contexto de produção e, entre seus interlocutores, precisa gerar lógica, isto é, precisa fazer sentido. Chamamos esse aspecto de coerência textual. Lembra que eu falei agora? Ele precisa fazer sentido. A coerência é o fator que possibilita que o texto, como um todo, seja compreendido por quem o recebe. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho essa pessoa A aqui, né, enviando uma mensagem. Olha aqui, cheio de nó, totalmente complicado. Isso gera
incoerência, falta de comunicação. Deu um nó aqui no meio do processo da comunicação dos dois. Quando esse processo se dá harmonicamente, diretamente, com os elementos corretos, a gente tem coerência e lógica na comunicação. A apostila vai continuar dizendo: para ter coerência, um texto necessita de que seus elementos estejam interligados, ou seja, logicamente conectados. Lembra que eu falei já sobre isso na nossa aula, né? E aqui do lado ela vai dizer assim: chamamos essa conexão, né, essa forma de estar interligado o texto, de coesão textual, ok? Então, a coesão é a conexão entre as ideias e a coerência é o sentido, né? Se o texto tem, é coerente, se não tem, é incoerente. Se as palavras forem mal empregadas, se estiverem mal relacionadas umas com as outras, o interlocutor pode não compreender o que se diz, ou pior, pode entender de forma diferente do que se pretendia. Aí ele vai pedir para você olhar o diálogo que tem aqui. Diz assim: Lucas, dê adeus a Maria, pois sua mãe chegou. Aí aqui vem a dúvida: sua mãe é a mãe da Maria ou é a minha mãe? O Lucas ficou em dúvida. Por quê? Ele fala assim, ó. Vamos retomar. Lucas, dê adeus a Maria, pois sua mãe chegou. Sua mãe quem? A minha mãe, porque eu sou o Lucas aqui, tá? A minha mãe chegou ou a mãe da Maria? Tem que dar adeus por quê? Porque a mãe dela chegou ou porque a minha mãe chegou? Esse sua aí deixou o texto ambíguo. Ok? Ou seja, dá para você entender de duas formas ou mais formas diferentes, tá? Isso é a ambiguidade. E aí ele vai dizer assim aqui embaixo: não se sabe nesse contexto quem é o referente da palavra sua. O que é referente? Lembra? É aquilo a que essa palavra se refere. A gente está falando já sobre isso quando a gente chamou de coesão referencial. E por isso a mensagem não pode ser corretamente interpretada. Para garantir a boa coesão de um texto, precisamos assegurar que o vínculo entre essas palavras esteja bem construído. Tá? Esses elementos vão ligar corretamente para que não tenha dúvida sobre quem a gente está falando. Agora vamos continuar. Estudo da língua, recursos de coesão. Olha lá. Releia o seguinte trecho do texto. Esse texto já está na aula de redação, tá? Eu não vou retomar ele aqui. Então, se você quiser assistir a aula de redação primeiro, pode pausar e vai lá para o capítulo 16 da sua aula de redação, porque o professor vai trabalhar esse texto. Ele vai pedir para a gente reler para destacar uma parte. Então, eu vou direto para essa parte. Olha. Sou escritor desde os 14 anos, quando redigi uma crônica sobre a casa da minha infância e vi minha mãe e minha irmã chorarem ao lê-la. De lá para cá, venho tentando repetir a experiência e levar mulheres às lágrimas com as minhas palavras, mas por algum mistério, desde aquela remota tarde, só as faço rir. Quando faço? Aí vai pedir para você procurar identificar a que se refere cada uma dessas palavras destacadas. Então, ele quer saber o que o lá, a quem o lá está se referindo. Depois, a experiência está se referindo ao quê? Aquela está se referindo a quê? E as está se referindo a quê? Vamos lá. Primeiro, lá. O lá está se referindo, nesse caso, à crônica sobre a casa da infância lida pela mãe e pela irmã. Tá vendo? Ele diz assim, ó: sou escritor desde os 14 anos, quando redigi uma crônica sobre a casa da minha infância e vi minha mãe e minha irmã chorarem ao lê-la. Ler o quê? O que a mãe e a mãe choraram quando leram? Elas choraram quando leram a crônica. Então, esse lá faz referência, portanto, aqui é um elemento de coesão referencial que faz referência à crônica. Depois, a experiência. A experiência refere-se à ação de fazer a mãe e a irmã chorarem com o texto, né? Ele fala assim, ó: de lá para cá venho tentando repetir a experiência. Que experiência é essa? Aquela, né? De ter feito a mãe dele e a irmã dele chorarem lendo a crônica. Depois, aquela. O que o aquela retoma? Aquela refere-se à tarde em que a mãe e a irmã choraram lendo o texto, olha só. E levar mulheres às lágrimas com minhas palavras. Mas, por algum mistério, desde aquela remota tarde, então desde aquele dia, que dia? O dia em que eu escrevi a crônica e a minha mãe e a minha irmã choraram lendo, né? E depois o as. As retoma o que aqui? As mulheres que leem os textos, né? Ele fala assim, ó:
Mas por algum mistério, desde aquela remota tarde, só as faço rir. Faço quem rir? As mulheres, porque olha o que ele queria. Ele queria levar as mulheres às lágrimas, só que ele só as faz rir. Faz quem rir? As mulheres. Beleza? Tá vendo que aqui esse texto poderia ficar super repetitivo? Né? Ele poderia falar: sou escritor desde os 14 anos, quando redigi uma crônica sobre a casa da minha infância e vi minha mãe e minha irmã chorarem ao lerem a crônica sobre a casa da minha infância. Desde lá, venho tentando repetir aquela situação em que a minha mãe e a minha irmã choraram lendo a crônica da minha infância e levar as mulheres às lágrimas com as minhas palavras, mas por algum mistério, desde aquele dia em que a minha mãe e minha irmã choraram lendo a crônica da minha infância, eu só faço as mulheres rirem quando faço. Tá vendo? O texto poderia ficar super repetitivo, mas esses elementos, esses mecanismos de coesão referencial ajudaram o texto a ficar harmônico, né? Fácil de ler, de compreender, bem escrito, né? Bem produzido. A conexão interna desse texto, né? Esses elementos que interligam essas ideias estão bem utilizados. Depois, a palavra quando foi empregada 2 vezes nesse trecho. Deixa eu apagar aqui. A palavra quando foi utilizada 2 vezes nesse trecho e indica tempo. Aqui aparece 2 vezes, né? O tempo... Primeiro, né? O tempo de que trata é o mesmo nas 2 ocorrências? Vamos lá, vamos ver onde é que está aparecendo o quando aqui. Ó, sou escritor desde os 14 anos, quando redigi uma crônica sobre a minha casa, sobre a casa da minha infância e vi minha mãe e minha irmã chorarem ao ler. De lá para cá, venho tentando repetir a experiência e levar mulheres às lágrimas com minhas palavras, mas por algum mistério, desde aquela remota tarde, só as faço rir. Quando faço? Aqui, vamos lá. O tempo de que trata esse termo, né? Quando, é o mesmo nos 2 casos? Não, né? No primeiro caso, a palavra quando refere-se aos 14 anos do autor, que é quando ele escreveu a crônica. E no segundo caso, o quando se refere aos momentos, às situações em que ele faz as mulheres rirem, que não é sempre, né? Ele fala isso quando eu faço, de vez em quando. Depois, número 2. Que outras palavras ou expressões são usadas no texto para indicar tempo? E aqui eu já trago a resposta para vocês. Ele fala, desde os 14 anos, isso aqui é uma situação, um tempo, né? Desde aquele tempo. Depois ele fala, de lá para cá, eu venho tentando repetir a experiência. E aí depois ele diz ainda, desde aquela remota tarde, tá vendo? Tudo isso vai marcando o tempo, para não falar há um tempo atrás, aí, naquela época, tá vendo como ele usou recursos diferentes? Olha, desde os 14 anos, de lá para cá, desde aquela remota tarde, tá vendo? Tudo isso vai marcando o tempo, mas de uma forma criativa, né? Depois a apostila vai continuar na página 329, dizendo como título a coesão referencial pronomes. Lembra que eu disse que é onde eu queria chegar, né? A coesão referencial é o mecanismo usado para conectar as palavras de um texto, já falamos sobre isso hoje bastante, estabelecendo entre elas uma relação de referência. Lembra? Ou vai se referenciar uma coisa que já apareceu, ou que vai aparecer, ou que estava implícita, né? Algumas classes gramaticais são excelentes para isso, a saber, aí aqui ó, vai mostrar pronomes, verbos e advérbios. Nesse capítulo aqui ele está chamando mais atenção para os pronomes, né? E aqui diz assim, os pronomes são palavras que acompanham ou substituem nomes. Lembram disso? A gente já falou sobre o que era pronome quando trabalhamos complemento de verbos, né? E aí eu trouxe para vocês lembrarem. Mas aí não esqueçam disso. Os pronomes pessoais, eles vão atuar, né, substituindo um substantivo, que ficam naquela posição de sujeito, e os outros pronomes, eles acompanham muitas vezes os substantivos. Aí aqui ela vai dizer, ó, vai mostrar quem são as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem se fala. Se identificarmos corretamente a pessoa a quem se refere o pronome, será grande a nossa probabilidade de compreendermos bem as relações de sentido de um texto. Aqui eu acho importante eu chamar a atenção, porque aí eu estou falando muito de você escrever um texto, você criar um texto, e aí fica fácil para o seu leitor compreender. Só que o contrário também, né? Quando você entende esses mecanismos, você também
também consegue compreender os textos. Porque às vezes você vai ler um texto na hora de fazer a prova e não entende de quem a pessoa está falando. Por quê? Porque você não está conseguindo compreender, às vezes não é a pessoa que escreveu errado. É porque você não consegue compreender bem esses mecanismos. Você não está entendendo quando ele está usando um pronome a quem ele está se referindo. Lembra lá quando ela falava assim no texto da Clarice Lispector, né? Para que você a reconheça. Aí você podia ficar em dúvida ali, que A é esse? Tem que voltar, ler, ver a quem ele está se referindo para você conseguir entender de quem ela está falando, né? E aí ela vai pedir para você, aqui a apostila vai citar a autobiografia, que é um assunto de redação desse capítulo, né? Lá você vai ver muitas vezes pronomes, né, para falar, para se referir à pessoa, e como é autobiografia, é alguém escrevendo sobre si mesmo, muitas vezes esse pronome vai ser o eu, né, que está falando de si mesmo. Os verbos também vão estar conjugados na primeira pessoa, enfim. Aí aqui ele vai pedir para você observar um trechinho, que é esse pedacinho aqui, olha. A primeira cena de que me lembro, eu já tinha uns 2 anos. Estava na cozinha e minha avó tentando pegar um copo de refrigerante em cima da mesa. Aí aqui tá vendo que ele vai usar vários pronomes para marcar essa primeira pessoa, ó. A primeira vez de que me lembro, eu já tinha uns 2 anos. Estava na cozinha da minha avó tentando pegar um copo de refrigerante em cima da mesa. Tudo isso, todos eles são pronomes, né? Pronome pessoal do caso oblíquo, o meu, o me, pronome pessoal do caso reto, o eu, pronome possessivo, o minha, né? São pronomes, são elementos de coesão referencial aí e marcam a primeira pessoa. Então, eu só quero retomar aqui que acho importante se você precisar. Ai, professora, mesmo assim fiquei com dúvida, não lembro o que é pronome. Você pode voltar algumas aulas, alguns capítulos atrás, quando nós falamos de complemento verbal, eu retomei o que era pronome, mas aqui quero revisar. Anota para você nunca mais esquecer. Os pronomes representam a classe de palavras que substitui, ou seja, fica no lugar de um substantivo ou que acompanham um substantivo. Tudo bem? Acompanham nomes. Olha aqui. Pedro está viajando. Viu na semana passada. Tá vendo que aqui ele está substituindo, não tá? Tá substituindo o termo, deixa eu marcar aqui para vocês, ele está substituindo aqui um termo que já tinha aparecido, que é o Pedro. Pedro está viajando, viu na semana passada, ou seja, eu vi o Pedro na semana passada. Ele está sendo usado como um mecanismo de coesão referencial porque ele está fazendo referência a um termo que já apareceu. Depois, como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Essa aqui é um elemento de coesão? Sim. Por quê? Porque está retomando alguma coisa. O que é essa ideia aí? A ideia de comprar ou vender o céu ou o calor da terra, né? Aí aqui, ó, eu quero que vocês observem esse trechinho que eu coloquei. Olha, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Então, isso aí é um elemento de coesão referencial. Ele está retomando alguma coisa que apareceu. O que é esse isso aí? O que ele está querendo demonstrar? Esse isso é o fato de que Paris raptou Helena, não é isso? E aí, por causa desse fato, houve um sangrento conflito de 10 anos. Aí vai continuar. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Aqui, esse no também é um elemento de coesão referencial. Ele está retomando alguma coisa, olha só. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Puseram o que para dentro? Puseram o presente para dentro. A gente pode dizer que é o presente, pode dizer também que é cavalo de madeira, tá vendo? Ele está retomando cavalo de madeira e presente.
Tá vendo? Para não precisar repetir os troianos, felizes. Inclusive, presente aí também está sendo usado como um elemento de coesão, né? Porque podia falar de novo o cavalo de madeira. Puseram o cavalo de madeira, ficaram felizes com o cavalo de madeira. Aí, para não repetir toda hora a mesma coisa, a gente vai usando esses elementos. Bom, a apostila na página 329 agora vai mostrar para a gente os principais pronomes para o estudo da referenciação em um texto, tá? Aqui, gente, você não vai precisar decorar isso, claro, né? Mas você já tem que saber identificar o que são os pronomes. Nesse ladinho aqui, ele vai mostrar para a gente os pronomes pessoais, ó. Tem aqui os pronomes pessoais do caso reto e aqui tem toda a coluna deles, respeitando as pessoas, né? Ó, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Depois, oblíquo, também respeitando as pessoas, e os pronomes de tratamento. Aí agora, então, à esquerda aqui a gente tem os pronomes pessoais. E aqui para a direita ele ainda vai apresentar pronomes possessivos, que a gente já viu hoje na aula sendo usados como elementos de coesão, pronomes demonstrativos, pronomes relativos aqui embaixo à esquerda, olha marcando, pronome indefinido e pronomes interrogativos, ou seja, os pronomes são muitas vezes usados como elementos de coesão referencial. Vamos lá. Na página 330, a atividade 14. Nem sempre é necessário registrar o pronome em uma oração, já que a própria conjugação do verbo é capaz de revelar a pessoa do discurso. Lembra que a gente já falou sobre isso? Às vezes eu não preciso ter o pronome para saber quem é a pessoa. Se eu falar assim, tive medo do escuro, eu precisei colocar o pronome eu, aqui em língua portuguesa a gente não precisa, porque se eu falo tive medo do escuro, só pode ser eu, né? E aí a própria terminação do verbo me mostra quem é essa pessoa, então muitas vezes não precisa usar. Ele vai pedir para você considerar esse período que aparece aqui. Não sei se peguei o copo, se o quebrei, o virei sobre minha cabeça ou se algum adulto apareceu tomando conta da situação. Só lembro que a mesa era alta, muito alta, e que eu tinha que me espichar, como se estivesse tentando subir na varanda. E aí ele vai pedir para você na letra A, assinalar os verbos em que o pronome que revela o sujeito eu foi ocultado e depois vai pedir para você dizer quais são eles. Então aqui, olha só, aqui acontecem 5 verbos. Em 5 verbos o eu foi ocultado. Esses verbos são peguei, vamos aqui pelo ó. Não sei se peguei, precisou colocar o eu aqui? Não, né? Porque a terminação do verbo aqui mostra que sou eu. Não pode ser outra pessoa. Pode ser o nós peguei, ele peguei, tu peguei? Não, né? Depois, quebrei, depois, virei, depois, só lembro, aqui, ó, e depois o estivesse, ó. Só lembro que a mesa era alta. Quem é que lembro? Eu. E aqui, ó, eu tinha que me espichar como se estivesse quem estivesse. Eu estivesse tentando subir numa varanda. Beleza? Vamos lá. Aí depois ele vai pedir para você reler o trecho em voz alta, acabei de fazer agora, inserindo o pronome em todas as suas possíveis ocorrências. Essa repetição melhorou ou piorou o texto? A gente já falou sobre isso, né? Como é que fica repetitivo. Não sei se eu peguei o copo, se eu quebrei, se eu o quebrei, se eu o virei sobre a mesa ou se algum adulto apareceu tomando conta da situação. Só me lembro que a mesa era alta, muito alta, e que eu tinha que me espichar como se eu estivesse tentando subir numa varanda. Né? Então fica bem repetitivo. E aí ele vai perguntar para a gente se essa repetição melhorou ou piorou o texto e por quê. Então aqui a resposta pode ser uma resposta oral, poderia ser aqui se a gente estivesse junto na aula, né? Mas a repetição aqui é desnecessária. Por quê? Porque ela empobrece, o texto fica repetitivo, fica bobo, infantilizado. Infantilizado é um termo que a sua apostila está usando e eu acho interessante porque geralmente quando a gente vai começando a aprender a escrever que a gente começa a usar, né? Aí, essa marca de repetição é essa marca que ele chama aí de infantilizar. E na letra C também seria uma resposta oral, olha, discuta com seus colegas. Por que será que antes da forma verbal tinha, o autor fez questão de colocar o pronome eu? Isso que eu queria chamar a atenção. Gente, preste atenção aqui, deixa eu marcar uma outra cor. Olha, aqui você viu que ele não precisou colocar o eu, né? Peguei, quebrei, virei, lembro, estivesse, mas aqui ele colocou eu tinha. Por quê? Olha só o que ele vai dizer. Eu vou ler de novo
Eu sei que é meio repetitivo, mas é importante. Diz assim: não sei se peguei o copo, se o quebrei, o virei sobre a minha cabeça ou se algum adulto apareceu tomando conta da situação. Só lembro que a mesa era alta, muito alta e que tinha que me espichar. Vamos lá. Ele só falou dele agora? Não, né? Ele também falou de uma outra pessoa. Ele falou assim, ó, eu não sei se algum adulto apareceu tomando conta da situação. Quando ele fala isso e ele apresenta o tinha, aqui pode ficar ambíguo. Lembra que eu falei? Ele pode ter mais de uma interpretação se ele não colocasse o eu. Por quê? Na frente do tinha também poderia ter ele, não poderia? Olha só. Só lembra que a mesa era alta, muito alta, e que ele, o adulto, tinha que me espichar como se estivesse tentando subir numa varanda, ou seja, como se o adulto tivesse que espichar ele. Mas aí ele quer falar que é ele nesse caso, ele vai botar o eu, porque aí não vai ter nenhum problema de ambiguidade, né? Dá para entender nesse caso, obviamente, que ele está falando dele mesmo ter que se espichar. Tá vendo? Nesse caso, a terminação do verbo, esse tinha, serve para o eu e serve para o ele. Então, ele precisou marcar o pronome aí. Nos outros casos, não, só servia para o eu e aí ele não precisou colocar. Ó, aqui, como eu disse, como é disputa com seus colegas, essa resposta poderia ser oral, mas agora você pode conversar com seus amigos pelo WhatsApp para falar sobre essa questão. E aí, aqui uma resposta possível seria: a forma verbal tinha serve tanto para a primeira quanto para a terceira pessoa. Olha, eu tinha, ele tinha. Se o autor não explicitasse o pronome eu, algum leitor desavisado poderia pensar que ele está se referindo ao adulto que ele citou no texto, né? Que era o último referente, ó. Ele tinha falado por último do adulto, né? E aí a frase ia ser mal interpretada. Número 15. Analise o texto e o pronome em destaque. Olha, se eu fosse contar que fui goleiro dos 6 aos 10, que me apaixonei por uma colombiana aos 11 e fui baterista frustrado dos 12 aos 17, não acabava nunca de escrever esse texto. O livro teria 1.600 páginas e você não teria dinheiro para comprá-lo. Aí aqui ele vai perguntar assim, olha, o que aconteceria se o pronome você não fosse registrado na oração? Então, se a pessoa não tivesse colocado esse você aqui, o que ia acontecer? Olha só, o livro teria 1.600 páginas e não teria dinheiro para comprá-lo. E aí? Olha o que eu vou botar na resposta. Se o pronome você não fosse registrado, ficaria parecendo que o próprio autor não teria dinheiro para comprar o livro, né? Ele ia falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o livro que eu fiz ia ficar com tantas páginas e não teria dinheiro para comprá-lo. Eu mesmo não teria dinheiro, né? Já que os verbos encadeados anteriormente se referiam todos a ele mesmo. Depois, letra B. Discuta com seus colegas e conclua. Quando é possível ocultar o pronome diante de um verbo? Então, você vai discutir agora aqui comigo. Ó, por que a gente pode ocultar em alguns momentos e não? E quando é que a gente pode ocultar? Olha, essa resposta, como era discuta com seus colegas, você não vai precisar registrar aí na apostila, né? Uma resposta oral. Se você quiser fazer uma observação, pode ser interessante. É possível ocultar o pronome quando não houver nenhuma dúvida acerca do referente do verbo. Se refere à primeira ou à terceira pessoa. Ou seja, você pode deixar de colocar o pronome quando ninguém tiver dúvida sobre quem é essa pessoa a quem esse verbo está se referindo. Então é isso, meus amigos. A nossa aula chegou ao fim e eu espero que esse capítulo 16 tenha ficado claro para vocês. Você pode voltar e assistir a aula quantas vezes você achar necessário. Não deixe de se conectar todos os dias de manhã para assistir as aulas ao vivo. Fique em casa, fique bem. Eu espero que você e sua família estejam tomando todos os cuidados necessários nesse momento, que vocês estejam saudáveis, seguros e felizes. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.